Bom dia a todos, meu nome é Patrícia Paiva, sou trabalhadora do nosso grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, localizado no Leblon. Nosso grupo que faz parte, é pertencente à Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, localizada na Rocinha, ambos aqui no Rio de Janeiro. Então é com muita alegria, muita satisfação que nós nos apresentamos mais uma vez para o trabalho que dessa vez ainda se encontra sendo feito de forma remota, decorrente aí desse período ainda do fechamento da casa, em função da pandemia. E nós vamos, como de costume nós fazemos na nossa casa, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, pedindo todo o amparo, toda a elevação, toda a sustentação da espiritualidade amiga, benfeitora, responsável pelos nossos estudos lá no nosso grupo Rita de Cássia. E que esse envolvimento, Senhor, possa alcançar a todos aqueles irmãos que nesse momento necessitam do seu amparo, do seu apoio, necessitam fortalecer a sua confiança e a sua esperança. Que todos nós possamos doar um pouco do nosso abraço fraterno a cada um daqueles que necessitam nesse momento da sustentação, do amparo. Da nossa parte, gratidão pela possibilidade do trabalho, de mais uma vez estudarmos juntos, e é com essa gratidão que nós iniciamos o nosso estudo. Que assim seja. Então, nosso tema de hoje, o tema que foi proposto pela nossa casa, ele é um tema que se encontra lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que trata da lei de igualdade. E o nosso tema, mais especificamente, vai tratar da desigualdade das riquezas e também as provas de riqueza e de miséria. São dois temas que se encontram desenvolvidos por Allan Kardec junto com os espíritos, através de perguntas e respostas, envolvendo as questões 808 a 816. E logo no início, nós temos o interesse, quando falamos em desigualdade das riquezas, pensar, refletir o que seria a igualdade. O que seria a lei de igualdade? Onde é que nós encontramos, onde é que se caracteriza a igualdade quando estamos estudando doutrina espírita? E aí nós vamos recorrer um pouquinho ao início desse capítulo 9, da lei de igualdade, quando Allan Kardec vai trazer a igualdade, vai falar sobre a igualdade natural. E por que eu digo Kardec vai trazer? Porque justamente através desse, como diríamos, esse bate-bola, que ele faz com os espíritos, através das perguntas e, consequentemente, das respostas que os espíritos trazem, ele vai desenvolvendo, ele vai permitindo, proporcionando que os espíritos possam desenvolver todo o tema. Então, antes de falarmos em desigualdade, antes de conversarmos sobre desigualdade, vamos buscar compreender o que seria, ou o que é a igualdade natural. Na questão 803, Kardec pergunta assim, vocês me permitam
um pouco dessa leitura, porque é muito rica, é muito rico essa conversa, digamos assim, que Kardec tem com os espíritos. E abrindo um parênteses, é muito interessante na leitura desse capítulo, nós associarmos a leitura do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. São 2 capítulos, né? Tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 capítulos que nos trazem bastante informações sobre esse tema proposto para hoje. Mas eu falava na questão 803, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: perante Deus, são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Ora, é interessante nós pensarmos, né, nós olharmos essa estruturação que Kardec procura promover, porque antes de falar da desigualdade, ele vai buscar, junto aos espíritos, compreender o que é essa igualdade e, sobretudo, o que ele chama de igualdade natural, ou seja, aquela igualdade que vai abranger a todos nós. Então ele pergunta se somos todos iguais perante Deus, e os espíritos respondem prontamente: sim, todos tendem para o mesmo fim. Então aí nós já temos a primeira questão da igualdade. Onde é que todos estamos em pé de igualdade? Com a finalidade, com o fim, com o objetivo de toda a nossa trajetória espiritual, chegar à perfeição, né? Tornarmos perfeitos, né? Sermos perfeitos. Então, quando tendemos para o mesmo fim, nós então estaremos atingindo aquilo que Kardec e os espíritos vão nos trazer como igualdade natural. Mas, se nós buscarmos um pouquinho mais atrás, lá no capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos, Kardec ainda busca também ali um outro momento na igualdade, ou de igualdade, onde, ao perguntar aos espíritos, né, os espíritos respondem então que todos foram criados simples e ignorantes, ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, contendo, né, digamos assim, tendo o potencial para evoluirmos, para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. Então, nós já podemos deduzir aí 2 momentos, né? Só para recordar a questão 115 dos espíritos, né? Onde Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, nós já podemos deduzir desses 2 momentos que Kardec, através das suas perguntas, vai nos indicar 2 momentos onde essa igualdade natural, ela prevalece, ela acontece, ela se apresenta nas nossas vidas. Na nossa origem, na nossa criação, criados simples e ignorantes, com potencial para evoluir, com capacidade para evoluirmos, para crescermos, para nos desenvolvermos, e, no fim, digamos assim, lá na nossa reta final, digamos assim, aonde nós atingiremos e chegaremos à perfeição, sempre lembrando, quando falamos em perfeição, quando os espíritos falam em perfeição, eles ainda estão falando na perfeição relativa, ou seja, nesse momento em que o que nos é possível alcançar enquanto perfeição, né,
no momento evolutivo em que nós nos encontramos. Então, origem e fim, né? Aí nós encontramos, né, o que Kardec vai nos trazer como igualdade natural. Criados simples e ignorantes e criados para a perfeição. E nós temos essa trajetória, e é nessa trajetória marcada especialmente na fase hominal, pela liberdade, né, pela aquisição, né, progressiva, digamos assim, da nossa liberdade, né, um caminho, nós vamos percorrendo esse caminho evolutivo que se apresenta sempre de uma forma contínua e progressiva. E é muito interessante porque logo depois dessa questão 803, no Livro dos Espíritos, Kardec vem falar, aí sim ele começa a trazer essa questão das desigualdades. E ele fala um pouquinho das desigualdades das aptidões, desigualdades sociais, para então poder adentrar no nosso tema, desigualdade das riquezas. Mas eu queria pedir licença a vocês, quem tiver condições de nos acompanhar na leitura, é muito interessante, senão depois busquem lá fazer a leitura de vocês da questão 804, onde Kardec ele vai trazer, para começar a compreender sobre a desigualdade das aptidões, Kardec pergunta aos espíritos: por que não concedeu Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Olha que interessante, porque se temos a mesma origem e caminhamos para o mesmo fim, e aqui, digamos assim, nos extremos nós nos encontramos em igualdade, exatamente, em igualdade, o que acontece nesse meio, certamente, é a riqueza das nossas conquistas e do nosso desenvolvimento. Então ele coloca, por que então não deu Deus a todos as mesmas aptidões? As mesmas aptidões. E eu vou pedir a vocês a licença para ler toda essa questão, toda a resposta, porque essa resposta ela é muito rica, a resposta a essa questão. Os espíritos dizem assim: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. E aí nós fazemos uma pausa, só para lembrar lá na questão 80, que os espíritos respondem a Allan Kardec. Vamos buscar aqui essa resposta para não fugir também a palavra rica dos espíritos, né? Onde Kardec tem essa curiosidade, procura saber se a criação dos espíritos ela é permanente, ou se só se deu a criação dos espíritos lá na origem dos tempos. E os espíritos respondem que a criação é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, nós vamos deduzindo que constantemente, né, nós estamos sendo criados, nós, espíritos imortais. Então, daí a gente já começa a entender esta relação de que somos criados iguais, ou seja, a mesma origem, mas que temos tempos, digamos assim, de criação diferentes. Então temos idades, vamos fazer uma dedução, né? Temos idades espirituais diferentes. E a gente pode fazer uma analogia, né, com o nosso crescimento durante a encarnação. Ok? Então, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Eu queria destacar a palavra soma.
A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Aqui então, os espíritos já começam a nos indicar e nos apontar, né, a característica da diversidade das aptidões que está ligada ao nosso tempo de vida, de existência espiritual, né? Então, essa diversidade dos graus, a diversidade das conquistas das aptidões, ela está ligada diretamente ao tempo, não só ao tempo, mas a qualidade que nós estamos dando a esse tempo e o resultado, a soma das nossas experiências vividas. E para além, eles trazem a vontade, essa potência da alma de realização, de ir à frente, de ir adiante, da busca das conquistas. Vontade essa que está intimamente ligada ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade de escolha, à nossa liberdade de construir, de obrar, né? Como os espíritos dizem, na criação. Então, eu queria destacar a vontade também. E mais à frente, um pouquinho, para a gente fazer um pouquinho dessa base do nosso pensamento, os espíritos nos trazem, necessária é a variedade das aptidões. E aí, eu gosto muito sempre de buscar os significados, por mais que a gente trabalhe muito com as palavras, e eu fui buscar a aptidão, disposição inata ou adquirida, habilidade ou capacidade resultante dos conhecimentos adquiridos. Então, quando nós temos aptidão para uma determinada atividade, para uma outra determinada atividade ou para uma outra, né? Aptidão motora, uma facilidade muito grande para ciências exatas, enfim, a diversidade das aptidões, elas são necessárias para que, complementando num grande trabalho, como eu gosto muito de dizer, né, num grande trabalho de grupo, num grande trabalho em equipe, nós vamos colaborando para o crescimento e o desenvolvimento do outro. Então, é necessária a variedade das aptidões, e eu ainda acrescentaria que é necessária a diversidade das expressões das nossas aptidões. Porque toda vez que nós pensamos em uma determinada atividade, a gente percebe que existem muitas vezes diversas formas de nós realizarmos aquela atividade. E com um certo cuidado e com um certo carinho, todas elas podem produzir um efeito benéfico, um resultado benéfico. Então, muitas das vezes,
a forma como nós expressamos a nossa aptidão, ela e o nosso, digamos, o nosso dom, né? Ela pode ser um pouquinho diferente do outro, e é diferente do outro, mas que o resultado ele pode ser muito interessante. Então, vamos observar aqui que a partir desse esclarecimento dos espíritos, nós estamos trabalhando com dois conceitos, né, nessa questão da conquista das aptidões, ou dois conceitos no nosso desenvolvimento. O individual, o individual, o espírito reencarnado, no seu momento reencarnado, né? Reencarnatório, no seu momento reencarnatório, utilizando-se da potência, da sua potência evolutiva que cada um de nós tem, né? Essa é a marca do Criador em nós. Então, utilizando-se dessa potência, da vontade, né? Ele alavanca, nós alavancamos o nosso desenvolvimento individual. Mas é muito interessante porque os espíritos nos trazem ainda um segundo elemento, o elemento relacionado aos mundos, solidários entre si, todos os mundos. Olha como é interessante. O conceito de solidariedade ele vai crescendo quanto mais nós vamos nos compreendendo enquanto espíritos imortais, filhos do Criador, filhos de Deus, que cria, né, que criou e que continua regendo através das suas leis toda a criação. Então existe uma lei de solidariedade que nós estamos ainda engatinhando no conhecimento do que seja, desse sentimento de solidariedade que une e que cada vez mais deverá nos unir a todos. Mas, sendo solidários entre si, os mundos, então nós ainda temos essa solidariedade que permite que nós caminhemos, possamos evoluir, também assim, aonde habitantes que vivem há mais tempo, ou seja, espíritos que já caminham à nossa frente, que já caminham há mais tempo que nós, possam realizar essas trocas. Isso já acontece, isso acontece também nesse momento que nós estamos vivendo. Então veja, diversidade das aptidões é a primeira conclusão que nós gostaríamos de chegar. A diversidade das aptidões, né, ela não é dada por Deus. Ela é resultado da nossa caminhada. As nossas aptidões e, sobretudo, a diversidade não é dada, é conquista nossa, conquista individual e conquista coletiva. E ela é decorrente, justamente por ser uma conquista conquistada, ela é decorrente do grau de aperfeiçoamento que nós estamos, né, passando por ele. Então, é justamente no labor das nossas experiências vividas que nós vamos cada vez mais conquistando. Então, quando falamos nas características, nas diferentes características e diferentes aptidões que cada um de nós apresenta, nós estamos falando em conquistas ao longo do tempo da nossa existência. E para nós adentrarmos agora efetivamente no nosso tema, porque quando falamos ou quando pretendemos falar de desigualdade das riquezas, e basta, quando nós pensamos em desigualdade, basta que a gente tenha um pouquinho só de interesse de olhar ao nosso redor para ver que talvez a desigualdade ela esteja ou seja uma marca
muito presente nesse momento, especialmente nesse momento atual, né, de pandemia, né? Então, a desigualdade, ela se apresenta, digo, num momento nosso, reencarnatório, vivido num planeta de expiações e provas, e mais especificamente nós também podemos falar nesse momento, enquanto pandemia, onde o momento extremo que nós estamos vivendo nos levaram a acirrar muito determinadas desigualdades. E, posto isso, observarmos o momento onde a igualdade natural se apresenta na origem e no nosso fim, digamos assim, o objetivo para o qual nós estamos nos direcionando, né? Estamos caminhando, faz-se necessário, imagino eu, para a gente poder pensar e falar da desigualdade das riquezas e da prova das misérias, das riquezas e das misérias, também ainda buscar um conceito e uma reflexão que os espíritos nos ajudam quando Kardec trata do tema desigualdades sociais. E aí é a questão 806. Por quê? Para mim, um tema muito delicado, né? Uma reflexão ou uma não reflexão muito delicada neste tema desigualdade, das riquezas, é quando nós reduzimos o conceito ou as explicações ou as elucidações que os espíritos nos trazem. Reduzimos achando que o problema é quem tem muito dinheiro e quem não tem dinheiro nenhum é porque não quer. Nós acabamos reduzindo. E em nenhum momento a espiritualidade quer que nós façamos redução, né? Ou pouca reflexão dos conceitos que eles nos colocam. Ao contrário, quanto mais vivenciamos, quanto mais estudamos, quanto mais nos relacionamos, mais os conceitos vão se abrindo à nossa frente. Então, acredito ser interessante, ainda antes de entrarmos na desigualdade das riquezas, nós passarmos pelo tema desigualdades sociais, onde Kardec vai perguntar se é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Esse, para mim, ele é um tema bastante interessante, porque os espíritos respondem de uma forma breve, rápida, assertiva, uma resposta curta, e eles dizem não. A desigualdade das condições sociais é obra do homem, não é obra de Deus. E eu penso muito nessa resposta dos espíritos, porque nos é oferecida a oportunidade de, compreendendo, nós colaborarmos na construção do que eu chamo de pontes, para que nós possamos, apesar dos nossos desenvolvimentos também estarem ou serem dependentes da vontade, da nossa vontade de caminhar, de seguir adiante, de ir à frente, de superação, de busca por saídas, por resultados, por sobreposição, sobrepor as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Ou seja, encontrar saídas que nos levem
a caminhos mais produtivos, isso depende da nossa vontade. Nós também sabemos que quando nós nos apoiamos uns aos outros, pontes nos levam a caminhos mais distantes, a lugares mais distantes. Então, para mim, é importante a gente marcar esse esclarecimento dos espíritos, porque a desigualdade das condições, na minha forma de interpretar, de estudar, de refletir, ela nos convida a olharmos para a sociedade que nós estamos constantemente construindo. Quando Kardec pergunta aos espíritos se algum dia essa desigualdade das condições sociais desaparecerá, os espíritos nos dizem que desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Observem que eles não nos respondem que deixarão de existir, mas deixarão de predominar. E mais à frente eles continuam. Quando restar apenas a desigualdade do merecimento, merecimento aí no sentido do que nós necessitamos passar por, situações que nós precisamos passar por para um aprendizado pessoal. E aí eles ainda respondem: dia virá em que os membros de uma grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Olha como é interessante. Nós ainda nos consideramos uns melhores do que os outros. E ao nos considerarmos dessa forma e não compreendermos que é justamente o resultado do nosso processo de aperfeiçoamento é que nos faz uns mais firmes e outros não tão firmes, uns já mais aprumados na lei de Deus e outros ainda não tão aprumados à lei de Deus, nesse processo é que é muito interessante nós observarmos o que nós fazemos das nossas conquistas, conquistas individuais. Porque nestas conquistas nós ainda atrelamos muito as nossas riquezas, os nossos bens materiais, a conquista dos nossos bens materiais, o resultado da conquista dos nossos bens materiais. Então, observar a nossa organização, como estamos nos organizando, porque o que precisamos deixar que não predomine é o orgulho e o egoísmo, sobretudo o egoísmo, que os espíritos mais à frente vão responder a Kardec, né? Porque Kardec tem essa curiosidade. Em algum momento terá condições de nós vivermos em uma igualdade absoluta das riquezas, para que nós não tenhamos né, essa ideia, e os espíritos também respondem: não, não é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, justamente pela diversidade das aptidões, justamente pelo tempo em que nós
tempos diferentes onde que nós fomos criados, onde cada um vai conquistando um amadurecimento espiritual diferente, né? Ou de diferentes tempos também. Então, essa igualdade, veja, igualdade absoluta das riquezas, né? Os espíritos dizem que não é possível. Porém, ele pergunta, Allan Kardec, se ainda, como há homens que ainda o julgam ser esta possibilidade da igualdade das riquezas, o caminho, né, para, ou o remédio para nós resolvermos os males que nós percebemos em nossa sociedade em função de basta olharmos ao nosso redor para nos depararmos constantemente com as desigualdades e, mais especificamente, como havia falado, a desigualdade das condições sociais. E os espíritos respondem rapidamente: a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela própria força das coisas e a própria força da diversidade das aptidões, né? E aí a recomendação é: combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então veja, o nosso egoísmo é o que os espíritos chamam de chaga social, né? Chaga do nosso convívio em sociedade. E aí a gente precisa, um pouquinho ainda mais à frente no nosso tema, compreender a prova da riqueza e a prova da miséria. Veja, a ideia da riqueza concentrada ou a possibilidade que algumas pessoas têm de administrar grandes fortunas, isso não é contra a lei. Isso não é contra a lei. Inclusive, Kardec faz essa pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Veja, eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção, ele não fala só, Allan Kardec, em riqueza. A riqueza e o poder, né? E aí os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, e isso constantemente a gente repete, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos desde que não estejam reencarnados através de uma reencarnação compulsória. Então, as provas, essa prova da riqueza e da miséria, nós muitas das vezes estamos passando por elas, mas nós as escolhemos. Mas eu queria mais uma vez fazer a ponte com a questão da condição social. Porque não é só a nossa reflexão aqui hoje, não é só para que nós possamos pensar por que uns têm muito e outros têm tão pouco. É para pensar que no momento em que nós nos encontramos com a riqueza, e a riqueza que nós não estamos falando apenas das grandes fortunas, mas quando nós conseguimos aproveitar da riqueza da condição em que nós nos encontramos, a pergunta é: o que nós estamos fazendo com isso? Estamos mantendo em benefício próprio? Mais do que isso, estamos retendo apenas para nós e para aqueles com os quais nós nos relacionamos e gostamos e fazem parte do nosso campo afetivo? Então os espíritos já nos colocam que aí não é a riqueza não é o problema. O
grande problema é o uso e, sobretudo, o abuso que nós cometemos com o acúmulo dos nossos bens materiais. Porque como força motriz que os bens materiais, que o dinheiro se torna, é uma força motriz, o seu uso é que vai determinar as consequências, os resultados. Em que sentido? Se o uso é apenas para meu benefício, eu estou sendo um mau depositário daqueles bens temporários. Mas se o resultado ele recai para outras tantas pessoas, sobretudo na estruturação e na condição, eu estou fazendo um bom uso, porque coloco esta força motriz para gerar condições para que outras tantas pessoas possam, a partir da sua própria potência, vontade, crescer, alavancar os seus progressos, caminhar. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de repetir: a questão não é a da riqueza em si, aquele que a possui. Mais uma vez, porque tendemos também, quando falamos em riquezas, a pensarmos nas grandes fortunas. Pode ser. A responsabilidade, na minha forma de entender, é grande. Mas como Kardec nos coloca, Deus quis, tanto numa prova, a prova da riqueza, como na prova da miséria, nos experimentar de formas diferentes, para ver como vamos vivenciar essas provas. A resignação pelo pouco, justamente para que possa cada vez mais buscar soluções para as situações adversas no pouco. Para aquele que tem o muito, que possa refletir não sobre como manter, mas a possibilidade de como prover em benefício de mais pessoas. Gestão. Para quem? Com que objetivo? Porque lembro que na resposta dos espíritos, eles falavam em riqueza e poder. E como nos consideramos de sangue mais ou menos puro, como os espíritos nos colocaram aqui na questão 806, a grande escorregada que damos quando nos encontramos com um pouco mais dos nossos bens conquistados, a nossa grande escorregada é sobre o poder que achamos que temos, não só sobre os bens, mas sobretudo sobre o outro. E em nome desse poder, nós temos nos complicado bastante.
Então, para uns, a prova da resignação, muitas das vezes com pouco, muito pouco, a administrar, a buscar, ter que buscar. E para outros, experimentar a prova do desapego aos bens materiais, do desprendimento daquilo que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, pela nossa própria competência, nós construímos, nós conquistamos. Mas que aqui ficará. Porque em nome da nossa conquista, o poder, muitas das vezes, que nós realizamos sobre o outro e subjugamos, muitas das vezes, a construção do caminho do outro, a construção de uma condição possível para o outro caminhar, apesar da prova da pobreza, mas a dificuldade da construção de condições com dignidade para que ele possa caminhar. E aí se encontra a nossa chaga social. O egoísmo, tudo primeiro para mim. Tudo primeiro para mim. Então, neste caminhar de aprendizado, de desapego, de desprendimento que nós devemos dar aos bens materiais e, sobretudo, ao poder que muitas das vezes nós achamos que temos resultantes da conquista dos nossos bens materiais. Para que nós possamos fechar o nosso estudo, tem uma passagem que eu gosto muito, já dividi algumas vezes e ela me veio à cabeça enquanto eu estava fazendo esse estudo. É uma passagem no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, é um livro de Andrei Moreira, né, uma parte escrita pelo Andrei Moreira e outra ditada pelo Espírito Dias da Cruz, o capítulo O Bom Samaritano, Caridade e Doação de Si. Num determinado momento, Andrei Moreira nos diz o seguinte: dizem os benfeitores espirituais que fanatismo religioso é o homem acreditar que Deus é Pai sem aceitar ou compreender que o homem é irmão. Aquele que se religa à fonte de misericórdia e da bondade infinita, naturalmente a estende ao seu próximo na vida em atos de ternura e acolhimento. Mais à frente ele vai falar. O samaritano, que é uma parábola lindíssima e que nos traz muitas reflexões, o samaritano que socorreu aquele homem rompeu com um padrão social vigente de indiferença e separatividade, pois os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Mais à frente, ele vai também nos trazer. Todos são amados por um amor excelente que os acolhe e nutre incondicionalmente. A vida se estrutura na fraternidade universal, na família humana irmanada no Criador, que é a expressão de amor infinito. Mais à frente ele vai completar. A sociedade materialista e individualista analisa a caridade como um movimento estranho, característico dos religiosos ou daqueles como senso de dever, ou daqueles com senso de dever social, situando-a no plano das atitudes. Sob o ponto de vista da imortalidade, e aqui é que eu queria destacar, sob o ponto de vista da imortalidade, que é o tempo inteiro que a doutrina nos convida a trazer para o nosso material, sobre
sobre a nossa vida material, é o ponto de vista da imortalidade. O auxílio recíproco é a lei natural. Povos e indivíduos se amparam no progresso, na consciência de que a evolução é individual, mas se faz no coletivo, a partir dos estímulos que a partilha de conhecimento e sentimento promovem, sempre em direção ao belo e ao bem. Então eu gostaria de fechar, mais uma vez, recomendando tanto a leitura deste capítulo, a Lei de Liberdade, como do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas lembrando mais uma vez que o nosso estudo ele não é excludente. Ao contrário, é que cada vez mais conscientes das ferramentas, dos instrumentos dos quais dispomos nesta encarnação, nós possamos promover as condições estruturais que permitam cada um de nós potencializar o que há de melhor em si. E a partir da vivência dessa potência, nós possamos cada vez mais nos sentir amados, capazes de amar, no sentido possível, no meu entendimento, ao momento em que nós vivemos, sob o sentimento do respeito à trajetória que o outro também está caminhando, vivenciando. Porque é justamente na descoberta das nossas potencialidades, no despertar destas nossas possibilidades, na possibilidade de vivenciar as nossas aptidões, a conquista das nossas aptidões, o fortalecer das nossas aptidões, é que nós vamos aprendendo mais e mais a servir, a sermos mais caridosos, a ampliar um pouco mais a compreensão do que seja essa solidariedade que nos rege, justamente pela possibilidade que nós temos de estender a mão a um companheiro, enquanto a mão de alguém é estendida na nossa direção. Então, que possamos finalizar esse nosso estudo de hoje compreendendo que as provas da miséria e da riqueza não são provas excludentes, opostas. Ao contrário. São provas que, se vamos buscando no íntimo, nós vamos compreender o quanto elas podem estar próximas. Próximas é que justamente nós possamos experimentar cada vez mais, diminuir o abismo que nós construímos entre uma e outra. Um ótimo dia a todos. Vamos encerrando, agradecendo a atenção, o amparo, a proteção, desejando saúde e equilíbrio a todos que nos assistem nesse momento. Que assim seja. Um bom dia a todos, muito obrigada, até a próxima.